Nesse momento eu vou importar o mapa de gradiente, que é a textura do meu modelo. Também sempre deixa ele para copiar os itens, né, que aí ele duplica o item, copia na pasta do projeto. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é, beleza, eu carreguei a textura, que eu vou precisar dela, né, mas vamos entender primeiro como navegar nesse editor aqui. Você vai ter aqui do lado esquerdo esse grafo, que você pode fechar e abrir. Aqui você vai ter todos os nodes que você tinha lá dentro da cena 3D do 3D Studio Max, tá? Toma cuidado porque os modelos que a gente importa, geralmente do Max, do Maya, eles vão vir bem grandes aqui. Você precisa achar uma relação de unidade, de escala, tal. Geralmente eu importo o modelo gigante mesmo, escalono ele aqui na mão, eu já mostro aí para vocês. Mas geralmente ele até tá meio apagado aqui, o wireframe, por causa disso, porque o modelo tá num tamanho muito grande, tá legal? Aqui embaixo a gente tem alguns botões para navegar, tá? Para você orbitar em volta do modelo. Geralmente eu deixo aqui no Turn Table mesmo, que você vai arrastar, ele vai girar. O Alt e o arrasta, ó, clica, você faz isso. Alt, clica, é como se você fizesse o pan, né? E o botão do meio também, opa, botão, o scroll do mouse, você consegue ir para baixo para cima, e o Alt e o scroll do mouse para frente e para trás, tá? Quando você dá dois cliques no Node, ele dá um zoom, ó, capacete, ó, carro, tá legal? Então você pode ir navegando dessa maneira aí. E aqui embaixo você tem rotação, translação, né, para você mover os objetos. Então eu poderia selecionar. Se você selecionar o objeto e apertar o F, você também dá um zoom no objeto. Então eu poderia movimentar alguma peça ou rotacionar, né? Legal. Aqui você tem algumas formas de visualização, tá legal? Então, bounding box, esse box quadrado, o wireframe das peças. Legal. Então aqui do lado você tem a árvore dos objetos, você pode criar nodes vazios, né, que nem no Unity ou qualquer programa de 3D. E se você abrir o menu aqui do lado, você tem as propriedades de quem está selecionado. Se eu selecionar o capacete, eu venho aqui, você tem os transforms dele, posição, rotação e escala, você tem nome e várias propriedades, se quiser esconder o objeto. Então, no caso eu quero acessar aqui o material e por enquanto eu só vou trocar aqui o diffuse, como ele perdeu o mapa, eu vou colocar aqui o mapa gradiente, legal? Então troquei o mapa dele aqui e a mesma coisa com o corpo do personagem. E a geometria do capacete aqui, tá? Legal, vamos desligar o wireframe aqui. E o bounding box. Se você quiser, o background, então legal, a gente setou aqui a textura. E esse material aqui, pessoal, percebam que eu estou usando um shading que ele chama Phong, tá? O Phong, o que é o shading? O shading é o algoritmo que faz esse sombreamento em 3D, né? No caso, o Phong é o cara que está desenhando esse brilhinho aqui no capô do carro, né? Se você muda ele aqui, por exemplo, Blim também é muito comum, olha, bem parecido com o Phong, tá? E esses dois aqui, o Blim e o Phong, eles são materiais básicos, né? Eles são coisas que inventaram tipo há 30 anos atrás, assim, os cálculos deles, né? Eles já funcionaram por um bom tempo, mas hoje são tipos de materiais que ficaram meio obsoletos perante as placas de vídeo, não de vídeo, né? As placas gráficas, né? E o que a gente tem aí de aceleração gráfica e placas 3D e que a gente encontra hoje nos celulares e videogames, né? Então hoje a galera usa mais, na verdade, esse physically based, né? Que é o que a gente setou lá para o nosso material no exemplo anterior,
quando a gente colocou o material lá brilhante, né, metálico, o Physically Based, ele funciona de outra maneira. Ao invés de, por exemplo, só para vocês terem um exemplo, o Blim, o especular dele você controla a intensidade, você deixa ele mais forte e mais fraco, né? E você controla outras coisas, tipo cor ambiente, né? Cor ambiente seria a cor que ele vai... Enfim, se você trocar ele aqui para o Phong, então você vai ter também, ó, a intensidade do brilho, né? E alguns outros parâmetros aqui. No caso do Physically Based, você pode controlar basicamente dois parâmetros. Ó. O Metalness, que ele está zerado, ó, você pode subir ele aqui, seria o tanto de metalidade que ele vai ter, né? E o routiness é como seria quando ele é pouquinho, ó, ele é brilhante, é como se ele fosse polido, né? E se você aumentar esse valor aqui, ó, é como se você tivesse escovado ele e deixado ele mais opaco, né? Ok? Então, percebam que o material ele já funciona diferente, tá? E como ele está até instanciado, é o mesmo material do capacete, tal, dele aqui está tudo acompanhando junto, né? Esse material aqui, percebam que a imagem do fundo, o branco que vem do fundo, você pode configurar ele aqui, tá? Ele pode ser uma cor, você poderia trocar essa cor aqui. Opa, perdão, aqui é o fog. Então eu poderia trocar aqui, ó, background, poderia usar outra cor, por exemplo, né? Ou então usar uma imagem de background. Eu vou importar nesse momento aqui, ó, uma outra imagem, ó, essa aqui chamada environment, que seria um mapa, né, de reflexo. Opa, tem que importá-la para o projeto, né? Então vamos abrir aqui a aba e trazer essa imagem para cá. E agora eu consigo usar a imagem aqui. Ela vai aparecer lá atrás, tá? E usá-la também no mapa de environment, que isso vai afetar luz, reflexo, um monte de coisa, tá? Então, basicamente, é isso aqui. Nos exemplos anteriores, quando a gente observava o reflexo de objetos aqui em volta, lembre-se que a gente setava o environment da nossa cena, da nossa view, né? E setava o environment texturing dele para automático, né? Para ele já tem, na verdade, uma ligação ali com a camada da câmera que vai transformando o que a câmera capturar nesse mapa de environment, né? Mas só para vocês entenderem como a gente pode setar isso daqui e volta lá e configura o material também, que você vai ver que é interessante tá olhando isso nessa hora, tá? Deixa eu só trocar aqui o material do capacete também. Ó, esse também eu posso colocar um metálico nele. Ok? Então vou deixar a transparência na metade aqui. E vou diminuir bem aqui o roughness para aparecer o brilho aqui no capacete dele, tá? Então, legal. A gente tem aqui o nosso personagem, né? Eu só vou tirar esse mapa de environment aqui do background, só para a gente não ficar muito tonto aqui. Legal. Eu quero também inserir na minha cena, vamos salvar aqui por enquanto. Eu quero inserir no chão, faltou só trocar o material do corpo do personagem também. Vou usar Physically Based, deixar o Roughness bem alto, ó. Então ele não fica parecendo um metal, né? Tenho aqui o meu personagem, né? Eu poderia ter outros objetos nessa cena, poderia adicionar, por exemplo, um plano para a gente projetar aquela nossa sombra. Então é só arrastar ele aqui.
Perceba que ele está minúsculo ali, né? Então, vamos diminuir esses objetos aqui. Eu poderia colocar todo mundo dentro de um novo node, e eu chamo esse node aqui de, vamos chamar ele de felpudo, e eu poderia, vou dar um enter aqui, ele vai atualizar aqui, eu poderia colocar todo mundo dentro desse node, ok? Por enquanto o plano ainda não, e eu diminuo esse node, ó, 0.01, ok? Deixei ele com 1% do tamanho. Esse plano ele está numa posição, ok? Então chegamos aqui mais próximo de uma medida. Isso aqui é uma unidade por uma unidade, né? Na hora que a gente colocar isso na cena no RKit, você vai ter problema se ele estiver muito grande, né? Vamos só girar esse cara aqui, colocar ele no chão e usar o mapa de textura. Então vem aqui, ó, pega esse material e a cor dele é essa aqui. Eu só vou aumentar um pouco a escala dele. E esse material da sombra ele vai ser aqui, ó, constante, tá legal? Ok, só posicionar ele aqui, legal. Se você quiser também adicionar uma luz na cena, o Mini Light, lembra só de zerar ela sempre e aí depois reposiciona. E vou diminuir a intensidade dela aqui. Ctrl C, Ctrl V, você pode colocar uma no outro lado. E com um pouco menos de intensidade, ó. Legal? Se você pegar essas luzes e arrastar elas para dentro, ó, elas viram filha do mesmo node aqui, tá legal? E mesma coisa com o plano, né, com a sombra. Bacana. Todas essas geometrias aqui, se você quiser, você pode atachar todo mundo. Opa, aqui eu fiz errado, ó. Então, se você selecionar todo mundo aqui, é como se você estivesse lá no 3D Max ou em algum outro programa e você fosse lá na modelagem poligonal e juntasse todos os elementos numa única modelagem, num único objeto. Então você pode pegar todo mundo aqui, ó, botão direito e Flatten Selection. Ó, percebe que vai virar tudo uma única geometria, tá? Ele diminuiu aqui. Vamos ver se ele ficou com a escala minúscula. Legal. Porque ele está dentro desse node aqui, né? E ele está com a escala 001. Então, vamos fazer assim. Vamos deixar esse objeto com 1. Legal. E vamos tirar ele. Ok? Aí agora eu ponho 100 aqui. 100 não, perdão. 1, 1 e 1. Tá? Aí você pode trabalhar com a escala dos objetos dessa maneira aí, tá? Legal. E isso aqui também eu não posso, não preciso. Vocês perceberam que a luz ela ficou com a intensidade bem baixinha, né? 10, sendo que ela veio 1000. E também é a mesma coisa se a gente colocar ela para fora aqui. Se ela não sofrer essa escala, né? A intensidade dela pode voltar ao normal. Então,
O que eu quero aqui, na verdade, é voltar esse node para a escala normal, tá? Que chama felpudo, e aí agora sim eu falo para eles serem filhos. No final, então, o que eu vou ter aqui é o personagem com duas luzes, né? Eu vou pegar essa luz de preenchimento aqui e vou fazer ela virar uma luz ambiente. Tá? O ambiente ele vai preencher de todos os lados, né? E vou aumentar isso aqui. Que aí não fica uma sombra, né, atrás do modelo, tá legal? Mas fica um ponto de luz principal. Poderia até ser uma luz direta, né? Então vou arrumar ela de frente para o personagem. Perceba que agora as intensidades ficaram normais, né? Vamos pôr 1000 de volta aqui. Então, bom, setamos toda a nossa cena, todo o nosso node, né? Então perceba que se eu pegar esse node e todos os filhos dele, já vem todo mundo aqui, né? O que a gente precisa fazer é adicionar isso na hora que a gente tocar na nossa cena. Então lembra que a gente já tem lá o evento de tap. O tapped ele vai adicionar um node box, né? E vai fazer isso tudo, vai adicionar uma luz, né? Eu na verdade vou substituir isso aqui pela minha cena, tá? Então eu vou comentar tudo isso aqui, vocês já tinham feito isso no exemplo anteriormente. Então a gente vai comentar isso daqui, tá? E nós vamos adicionar aqui, ó, para ele instanciar uma cena. Eu vou criar um objeto do tipo SNNode que vai armazenar um node felpudo, que é o mesmo nome que eu dei aqui, ó, felpudo. Dei para esse objeto que é o pai de todo mundo, né? Dentro aqui você tem toda a minha cena. E legal, então você tem aqui o node cena, adiciona o carrinho nesse node cena e adiciona ele aqui, né? Ou pode adicionar direto. Eu deixei dentro de um node porque caso você queira fazer uma escala, alguma coisa, ele já vai estar aqui, tá? Vamos executar isso aqui, vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Faltou só adicionar a posição, tá legal? Percebeu que ele até reclamou que o hit test nunca foi usado, né? Se eu adicionar aqui, ele vai adicionar no centro da cena, né? O que eu preciso, na verdade, é disso aqui, ó. Meu node position recebe XYZ, que é o hit test, tá? Depois você adiciona ele na cena. Então, o node cena.position vai receber o hit test XYZ da posição, tá? Agora sim. Então, legal, vamos achar um plano aqui, ó. Adicionei o carrinho. Perceba que ele ficou muito grande aqui, né? Vamos usar o Pint para a gente diminuir. O long press, movi ele por aqui. E eu consigo girar ele também. Legal, pessoal? Então, adicionamos ele aqui. Na verdade, é por isso que eu tinha colocado um node a mais aqui, porque ele já foi adicionado muito grande, né? Eu já sabia que esse carrinho ia ficar grande aí. Então, eu poderia, antes de adicionar o node na cena, eu poderia falar, né? Poderia reescalonar ele novamente e depois adicionava
na cena e colocava a cena no lugar, né? Então, mais uma vez aqui, vamos executar ele novamente. Então, legal, eu passo o celular aqui para ele achar features, né? Para ele detectar planos. Adicionei ali o Node, ó, ele já está menorzinho aqui. Ó, adicionei outro. E consigo implementar todos os gestos lá que eu tinha. Beleza, pessoal? Então, temos aí o nosso carrinho adicionado na cena, com material, né? Enfim, se você trouxer animação também, você vai ver que ele já vai estar animado na cena, né? Então agora vocês já conhecem um pouco sobre o editor 3D, tá legal? Então vocês conseguem trabalhar agora com as cenas 3D, né? E inserir a nossa cena tridimensional dentro do Lada View da realidade aumentada do ARKit. Eu quero trabalhar agora com uma segunda cena, que são alguns personagens e alguns itens que eu tenho aqui, que é essa cena aqui, ó, itens.dae, tá? Vamos importar este arquivo colada também. No mesmo instante que eu abrir aqui o editor, já tenho aqui os itens, né? Eu já venho aqui, convert to SN format, duplico a cena, felpudo, tá? Que são os personagens aqui. E o meu colada eu vou apagar ele, vou dar aqui um move to trash e vou ficar só com o arquivo SCN, tá legal? Aqui nesse arquivo eu exportei esse arquivo do 3D Max, eu não quero esse skybox e eu tenho alguns personagens e itens, então vamos reposicionar eles aqui e eu vou só trocar o material, é a mesma textura para todo mundo, tá? E eu vou separar alguns itens aqui. Então, beleza, pessoal? Eu tenho aqui alguns itens da minha cena e basicamente o que a gente pode fazer é, ao invés de você importar item por item, né, você pode exportar a sua cena inteira do 3D Max, do Maya, e você pode importar uma única cena e obter os objetos dentro dessa cena de acordo com o nome desses objetos. Por isso que é muito importante deixar um nome legal para você puxar depois. Então eu vou renomear esses nodes aqui. Caso seja necessário, arruma os pivôs dos objetos, né? Então, por exemplo, o felpudo, vamos supor que eu queira adicionar ele num plano, né? O ideal é que o pivô do objeto sempre fique abaixo dele, tá legal? Como a gente fez nos exemplos anteriormente, a gente poderia colocar, até pela programação mesmo, uma sombra nele, na posição, mas o ideal seria que o pivô dele sempre estivesse aqui, tá? Então, para isso, lembra que você pode criar um novo node aqui, falar para ele ser filho, ó, do node felpudo, zerar esse node aqui, ó. Se você zerar a posição dele sendo filho de alguém, ó, ele vai para o centro onde está, né? No caso, você poderia não pôr a posição em Z, ó, deixar ele aqui no chão, tá vendo? E aí só quebrar o link aqui do lado, ó, arrasto para fora e arrasto agora o felpudo para esse node novo que eu criei. Ok? É só um macetezinho aí. Agora esse cara chama felpudo e você usa aqui um flatten, né? Ó. Flatten selection. Vamos só zerar esse node então. Zerei ele na cena então. E agora sim eu fleto essa seleção. E aí você vai ver que o felpudo tem o pivô agora no zero, no chão. Tá legal? Seria interessante fazer isso para todo mundo. Vamos renomear ele novamente aqui, ó. Se você fizer isso para todo mundo, vai te ajudar
aí na hora da programação, tá? De principalmente posicionar os objetos nos lugares, tá legal? Então, faça isso para todo mundo. Para fazer isso de uma maneira mais simples, né? A gente poderia selecionar todo mundo aqui, menos esses nodes filhos, tá? E teria que reposicionar todo mundo no zero, tá? Então selecionaria todo mundo e zeraria o XYZ de todo mundo. Coloca os personagens no chão. Eu poderia até usar a vista frontal para isso. Então, vamos separar o que é personagem do que é tile, tá? Cuidado para não tornar ele filho. E do que é item. Isso aqui tudo é item, tiles, personagens, tá legal? Então, vamos aí, vou ter que fazer isso na mão, ok? Então, todo mundo ali posicionado, alinhado com a escala certinha. E agora eu vou criar um node vazio para cada um, tá? Todos eles zeradinhos. E vou até copiar e colar aqui, ó. Bom, deu um trabalhinho, mas isso aqui vale a pena ser feito, tá? Agora eu vou fletar cada um dos nodes. Legal. Se eu selecionar todo mundo e marcar como hidden, ó, ele esconde. Eu deixo, por exemplo, só a estrela. Ok? Você pode perceber então que o pivô dela está no 000. Vai ser muito útil isso para a gente na hora de posicionar os objetos, tá legal? Então com isso a gente tem uma cena preparada, pronta para a gente acessar os objetos da nossa programação, tá legal? Os pivôs já estão no lugar, o material e as posições, os nomes todos configurados. Agora é hora da gente ir para o código carregar cada um desses objetos nas linhas de código. Bom, pessoal, então a gente tem aqui a nossa cena toda arrumadinha, né? Cada objeto com o seu pivô no lugar, né? E o próximo passo é a gente carregar essa cena na nossa R. Então, lá no nosso código, na hora que você achar um hit test lá, lembra-se que a gente já fez alguns exemplos aqui em cima, eu não vou apagar eles para vocês terem no arquivo aí, tá? Mas aqui, se você usar esse comandinho aqui, você vai então carregar a sua cena dentro da ARView, tá legal? Então, são duas linhas só, na verdade, ó. Você carrega a cena, o arquivo SCN, nossa cena 3D, guarda essa cena num SCN Node, né, que eu chamo de cena, só para eu reposicionar e escalonar essa cena, e adiciona ela na sua view. Isso aqui vai fazer você adicionar o arquivo 3D, a cena do CineKit, dentro da sua cena da realidade aumentada, né? Então legal, eu tô gravando aqui, ó, tô com ele rodando, adicionei a minha cena, lembrando também que eu liguei novamente o Default Lightning, tá legal? Então eu liguei a iluminação da cena, porque eu não coloquei nenhuma luz na minha cena, né? E eu consigo ver todos os objetos lá, os personagens. A proposta ainda não é essa, né? A proposta é a gente carregar cada um dos objetos de acordo com o nome deles, né? Então, basicamente o que a gente vai ter que fazer, eu vou também comentar esse pedacinho aqui, e vou lembrando que eu estou dentro do evento do hit test, né? Então, dessa maneira que a gente vai fazer, eu vou carregar aqui, ó, turma do felpudo, o arquivo 3D do CineKit, e eu vou criar um node, só que ao invés de eu armazenar o root node só, eu vou armazenar child node with name, tá? Então aqui eu passaria o argumento do nome do node, por exemplo, ó, felpudo. Daqui em diante não tem problema, você vai zerar o personagem na cena, porque na nossa cena 3D ele estava fora do lugar.
Tá? Você vai ver que o felpudo, na verdade, ele não está no zero, né? Ele está um pouquinho aqui do lado, então a gente zera ele na cena e adiciona no node vazio, trata aqui a escala e a posição dele e adiciona na minha RView, né? Então, mais uma vez, vamos executar, vamos ver o que a gente vai ter aqui. Então você vai perceber que agora, ao invés de pegar a cena inteira, a gente vai pegar só o objeto que se chama felpudo, né? No caso, apertei aqui, tá lá. Só vai trazer um objeto aqui, tá legal? Então, eu também vou comentar esse pedaço de código, tá? E vou aqui, eu quero só fazer uma brincadeira agora com o meu código, que é o seguinte, eu vou carregar a minha cena, vou criar um array de nomes, vou percorrer, isso aqui que é o método que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Ele vai percorrer o root node .shield nodes, vai pegar os filhos desse node, tá? E vai adicionar os nomes no array de strings normalmente, tá? Aqui eu só vou sortear um dos nomes e aí na hora de carregar eu carrego essa URL, que seria esse string aqui, com um nome, o sorteio de um nome dessa lista, tá? Então, cada vez que eu adicionar um node na minha cena agora, ele vai ter que sortear um dos objetos que tem nesta cena aí, tá legal? Vamos executar ele de novo aqui. Isso aqui é só para a gente aprender a trabalhar, né, a percorrer a nossa cena e entender todos os objetos que a gente tem lá. Então, se eu adicionar ele aqui, ó, cada vez que eu adicionar, ele vai me adicionar um objeto diferente, aleatoriamente, né? Tá legal? Então, essa que é a ideia aqui, a gente conseguir, na verdade, acessar esses nodes dentro da nossa cena, porque aí você pode carregar todos os objetos da sua cena em 3D para o CineKit de uma vez. Então você exporta a sua cena inteira, todo mundo renomeado, com o pivô certinho, no tamanho certo, e você só vai acessar esses objetos por aqui, manipular essa cena para obter esses objetos, tá legal? Então essa que é a ideia aqui da gente percorrer os shield nodes e acessar nome por nome. Bom, então agora que a gente está sorteando, né, a gente já consegue acessar esses nomes, enfim, eu poderia tratar isso aqui, por exemplo, ó, com apenas entendendo o nome desses objetos, tá? Então, se esse objeto criado, ó, o URL dele for ou moeda ou peninha, então eu quero agora adicionar uma ação para ele rotacionar, tá legal? Ele vai ficar girando aqui no próprio Y e vai repetir essa ação. É igual lá no Sprite Kit que a gente tinha os SK Actions. Aqui no CineKit você tem o Scene Action, SCN Action, e com isso daqui você vai conseguir fazer ações de movimentar objeto, repetir ações, encadear sequências de ações, tá legal? Então isso aqui vai fazer, caso o objeto criado seja moeda ou peninha, ele vai executar nesse node aqui uma animação, tá legal? Vamos executar aí aqui, vamos ver o que a gente vai ter. Então, eu criei um objeto aqui. Vamos ver, preciso dar sorte de sair uma moedinha ou uma peninha, né? Olha lá, saiu com a animação, tá legal? Mesma coisa, ó. Vamos ver se sai uma pena aqui. Tá legal? Então temos lá a nossa Scene Action funcionando e a gente consegue agora fazer isso pelo nome. Eu só vou adicionar mais um aqui, ó. Que eu esqueci da estrela também, né? Então a peninha, se quiser você consegue alinhar, né?
a rotação dela, o giro, né? Então legal. Então temos aí a nossa cena rolando com animação, né? Os objetos. Esqueci do coração também. Vamos então, para ficar mais legal ainda, ó, coração também. Então vamos executar aqui, ó. Então eu vou criar alguns objetos. E aí, eventualmente, ó, quando for a peninha, tá girando. Vamos ver se sai aqui, ó, coração, estrelinha. Ok? Então, assim que o objeto é adicionado, ele é adicionada a ação da animação nele, tá? Então, queria só o coração, só para ver se ele está funcionando. Olha lá, coraçãozinho também, moedinha, peninha, né? Bom, a partir desse ponto aqui, eu vou mostrar só mais uma curiosidade aqui sobre as animações. Quando for personagem, tá? Então, vou copiar e colar isso aqui. Quando for personagem, pessoal, de acordo com o nome dele, eu vou querer fazer uma ação de squash stretch, tá? Então squash stretch é você achatar e esticar o objeto, né? E aí você vai falar, Tito, mas por que você não usa então, aqui você fez a rotação, né, do objeto, então você poderia fazer um scene action, scale, achatar e scale de novo e esticar o objeto, né? Mas com o scene action scale você só consegue, ó, se você colocar aqui a scene action ponto scale, ó, ele só te dá um float aqui para você escalonar por ou to, né, ou para, tipo 1 seria 100% do tamanho, né? Então ele vai fazer uma escala proporcional, na verdade, tá? E para dar um efeitinho mais cartoon, eu gostaria de escalonar desproporcionalmente, né? Enquanto você achata no eixo Y, você faz uma escala negativa em X e Z, tá? Então essa que é a ideia. Por isso que eu vou usar esse outro bloco aqui, ó, que é o Custom Action. Custom Action, eu consigo executar uma ação, qualquer coisa aqui dentro, né? E nesse momento eu tenho o SCN Transaction, que é para a gente fazer uma animação, né? Fazer a transação, a transição, aliás, de um valor, de um parâmetro de animação, de qualquer coisa, tá? Então, com esse bloco aqui, observem que a gente vai declarar um squash, que é um SCN Action, é um bloco, né? O Custom Action. Eu abro o meu SCN Transaction, começo ele, faço uma escala de acordo agora com o vetor. Então, olha como que está o valor dessa escala. Eu escalonei, eu achatei ele em y, né? Então, deixei ele com 0,7 de tamanho, mas eu compensei a escala em x e z, tá? Então, eu acho que ele até achatou muito. Vamos colocar 0,85, tá? Eu tirei 0,15 daqui. Aí eu vou deixar ele só 0,07. É 1.07, aliás. Tá ok? Mesma coisa aqui. Então eu fiz isso para achatar ele. E agora para esticar, você faz o negativo disso aqui, né? Então, se ele abaixou 0,15, então ele aumenta 0,15 em y e contrai, na verdade, o x e o z. Então, eu vou tirar 0,7093, né? Aqui e aqui, tá? Então, e essa duração, para achatar, poderia ser um tempo um pouquinho mais devagar, né? E aqui um pouquinho mais rápido. Tá legal? E aí, isso aqui eu armazeno o squash e o stretch dentro de uma sequência, ó, scn action ponto sequência, e dou um repeat forever nessa ação, tá? E executo essa ação no Node. Legal. Então, vamos rodar aqui, vamos ver
museu que a gente vai ter aqui. Então, adicionei aqui moedinha, ela veio girando, os blocos ficaram parados, né? Os itens, ele vem girando, e o personagem não. O personagem ele vem animadinho, tá legal? Então vamos colocar aqui alguns personagens. Lembrando que os gestos também estão funcionando, né? Você tem que perceber que, como ele tem uma animação de transação, o gesto está até tentando agir, mas a animação está sobrescrevendo isso, né? Então eu teria que tratar isso, tipo, criando um node vazio para essa animação, enfim. No coraçãozinho não, nas outras peças não tem problema, né? Então é isso aí, pessoal. A gente tem a nossa aplicação em realidade aumentada funcionando, a gente já sabe carregar os modelos e cenas 3D, né? E agora já sabe até manipular essa cena, criar esses nodes aí, baseados, né, nos nomes dos objetos. Então já tem bastante coisa que dá pra gente treinar, implementar, né? Eu tô ficando encucado porque não vem nunca o felpudo, mas vamos ver, será que deu algum problema na minha aplicação? Ah, não, veio o felpudo ali, ó, tá? Então legal, tem que ir testando, mas é mais para ficar mais uma ideia aí de aplicação para vocês, né? Percebam que qualquer ação que você jogar aqui nos objetos, né? Você poderia colocar um comportamento para o inimigo, para o personagem. Então, de repente, criar sua cena aqui e jogar sua própria cena, entendeu? Então, pensem na infinidade de coisas. Ou então, um aplicativo para você colocar, experimentar móveis na sua casa, né? Você colocaria ali os objetos e eles vão estar sempre parados no mesmo lugar, né? Então, dá para se pensar em várias possibilidades aí. Fala aí, pessoal. Eu estou aqui iniciando uma aula, uma sequência de aula, que eu vou dizer que é uma das aulas mais interessantes aí que eu já produzi até agora, né? Que vocês vão ver que o resultado final disso daqui vai ser muito legal, muito interessante. E eu vou usar algumas ferramentas aí, dar algumas dicas. Enfim, vocês vão ver que esse aqui vai ser um dos tutoriais mais legais aí que eu já produzi, que eu já publiquei aí nos meus canais, tá? Então, só para explicar para vocês, eu estou no 3D Studio Max, tá? Esse aqui é um personagem que eu crio através de alguns cursos que eu tenho na internet, tá? Esse aqui é o Toscoman. Ele é um personagem que eu ensino através dos meus cursos o pessoal modelar, fazer a modelagem, a texturização, o rigging, né? Colocar esse esqueleto aqui, né? E agora eu vou ensinar a jogar isso aqui na realidade aumentada, a jogar esse personagem dentro de uma ferramenta de realidade aumentada, já com animação, tá legal? E a ferramenta que eu vou usar de AR é o ARKit, que é para o iOS, Swift, tá legal? E vocês vão ver que o resultado vai ser muito interessante, o processo também é muito interessante, então eu espero que vocês gostem desse conteúdo e entendam que o que eu vou mostrar aqui, apesar de parecer uma coisa simples, né, eu vou dar poucos passos, já é sempre legal a gente se aprofundar mais nas coisas, entender as coisas mais a fundo, mas enfim, se você está afim de fazer uma coisa diferente, é interessante, esse tutorial aqui vai ser legal para você, tá? Então eu estou aqui com o Toscoman, ele é um personagem que eu ensino a fazer nos meus cursos de 3D Max, eu ensino toda a modelagem, a texturização dele, então se você chamar aqui o unwrap dele, né? O mapa de a abertura do mapa de textura, né? Você vai ver que ele está todo planificadinho, a malha dele, né? Tá toda aberta, planificada. Ele tem um mapa de textura também, que inclusive é esse daqui, ó. Ok? Então eu ensino todo esse processo de criar esse personagem, modelar o personagem no 3D Studio Max e
também fazer o rigging dele, né? Ele tá com o setup aqui. Esse cara aqui, ó, ele vai ser indispensável nesse momento, que é o Character Studio. O Character Studio eu também ensino a criar, a utilizar as ferramentas dele, a configurar todo o skin, tá? Então vocês procurem, esse material tem todo aí, não venham, pelo amor de Deus, não venham me perguntar como que faz, né? Tá tudo lá nesses materiais, nesses materiais que eu publiquei aí nos meus cursos, eu já expliquei. E quem me acompanhou ano passado aí nos cursos de 3D Max conseguiu chegar nisso daqui, tá legal? Ele parece um personagem simples, né? Tosco, mas é o que eu digo, para quem nunca modelou um personagem, chegar nisso daqui logo de cara é um grande progresso, tá? Eu vejo que se você conseguir chegar nisso aqui logo nos primeiros momentos ali de 3D, que é o que eu proponho durante esse curso, você já vai ter um grande avanço aí, tá legal? Eu demorei anos, na verdade, para entender como chega num personagem simplesinho desse, né? Então espero que eu agilize alguma coisa do processo para vocês, tá? Então legal, esse personagem aqui ele já tá com rigging, ele já tá se mexendo, ó, pode ver que cada bone, cada vértice aqui tá ligado certinho, ó, os bones aqui. Deixa eu só alinhar o gizmo aqui. Ó, você vai ver que os bones aqui do dedo, enfim, da mão, tá todo mundo funcionando aqui rapidinho, fácil, né? Certinho, na verdade, tá? Então legal. Então eu tenho aqui o meu personagem com skin, tá? Então o Toscoman aqui tá rolando. Só que eu não tenho ainda a animação dele e, putz, né? Você já pode imaginar todo o trabalheira que vai dar até ele cair numa realidade aumentada com animação, né? Enfim, o que eu quero mostrar nesse tutorial é que, meu, dá para dar um atalho aí nesse momento. Existe um software muito interessante, pessoal, que é o Adobe Mixamo, tá? De tudo que eu vi aí recentemente, as ferramentas mais recentes, nem é tão recente assim, mas eu acho a coisa mais fantástica assim que eu já vi de animação, tá? Esse personagem aqui eu vou só exportar ele, vou ver aqui, ó, export no desktop mesmo, e eu vou exportar ele como FBX, ó. Você tem que deixar ligado aqui a animação e o skin, tá? O skin é o cara que prende o vértice no bone, o vértice da geometria que a gente modelou no bone que vai receber a animação, na verdade, tá? Então, eu ligo aqui esses dois caras, deixo ele ligado, exportei, e agora, ó, ele dá só uns warning aí, tá? Não tem problema, pode ignorar isso daqui. E vamos aqui para o nosso browser, né, para o Google Chrome. Legal, Tito, como que eu ponho isso aí na minha realidade aumentada? O pessoal que desenvolve com Unity não vai ter muito segredo, é você fazer o download disso aqui. Ó, você vai ver que ele já te deixa baixar um FBX, tá legal? O grande problema, e é por isso que eu estou abordando isso nesse tutorial, talvez já tenha até o FBX para Unity, aqui não vai ter muito problema. O grande problema é quando você está trabalhando com ARKit, SceneKit, Xcode, Swift, tá? Eu falo para a galera, né? Fazer realidade aumentada com a Unity é legal, é muito fácil, né? Você integra tudo que você tem na Unity lá, porém existem várias complicações. Eu não quero falar isso agora, é um outro assunto, uma hora eu vou até abordar um vídeo, eu já falei isso num vídeo passado, mas o Swift, o ARKit, ele vai te promover uma série de possibilidades aí muito mais legais para desenvolver quando você está falando do iPhone, do iOS, tá? No caso aqui, se você exportar um colada, eu não sei qual que é o problema, mas o seu arquivo colada, ele não vai rolar a animação dele no Xcode, tá legal? Então você tem que dar um gato aqui nesse momento, você tem que exportar um FBX de volta para o 3D Max, importar ele no 3D Max e exportar ele a partir do 3D Max, tá legal? O importador de colada do ARKit, eu vi que ele já apresentava problemas nas versões anteriores do Xcode, tipo, só dava para exportar a animação usando não o plugin da Autodesk, o plugin de exportar colada da Autodesk. Tinha que baixar o Open Colada, era uma volta. Porém, nessa última versão, para vocês verem como a Apple está trabalhando em cima do ARKit, está evoluindo muito rápido a ferramenta, percebam que agora da versão do Xcode 9 para o 10, eles melhoraram também
talvez lá a ferramenta de importação do Collada e funciona normalmente. O que você tem que fazer só, na verdade é assim, você baixa o FBX aqui, percebe que ele vai vir um arquivo com essa animação, tá? Então eu já tinha feito isso aqui, né? Mas vamos até Strut Walking, vamos ver se ele... Aqui, ele tem um FBX aqui, você vai só importar isso aqui para o 3D Max. Vamos resetar a cena aqui. E na hora de importar para o Max, para ele não sair do centro, dá um import por aqui, ó. Import, importei o arquivo aqui. Legal, então aqui é a animação dele, tá? Percebam que tem poucos frames só, ó. 30 frames certinho. Tá? Então, deixa a animação aqui com 30 frames, ó. Time Configuration, End Time 30. Para ele já pegar no exportador, né? E aí você vai dar um Export. Nesse momento aqui você pode exportar usando o Autodesk Collada. Ok? Você vai exportar aqui a animação. Deixa ligada a animação nesse momento, tá? Legal, exportou. Agora é mandar isso aqui para o Xcode. Vamos fazer isso na sequência e importar. Se você quiser várias animações, Tito, eu quero uma animação dele andando, uma dele correndo, uma dele pulando, você vai ter que fazer isso daí algumas vezes, tá? Exporta o Mixamo, faz o download aqui em FBX, joga no 3D Max, exporta do 3D Max. Eu não mexo com Maya, eu não uso 3D no Mac, tá? Então eu não sei qual é a situação do Maya, mas se tiver dando problema, vocês sabem que é a mesma situação do 3D Max, tá? O grande lance aqui é que o ARKit, ao contrário da Unity, ele não aceita FBX, ele aceita o formato padrão de animação dele de modelo 3D, é o Collada, tá legal? Então, o grande problema que eu tive aí para usar essa ferramenta na verdade foi super simples, tá? Mas o único probleminha que eu tive foi esse, porque quando eu faço o download do Collada, eu não consigo somar as animações no Xcode. Porque o que eu vou fazer aqui? Eu exportei isso aqui 3 vezes, ok? Então eu exportei o walk, o run, o jump, e eu quero agora misturar isso no meu game. Porém, entenda o seguinte, pessoal, o arquivo Collada, ele tem tanto as informações de geometria quanto as informações de animação. Então, exportando isso aqui 3 vezes, eu tenho 3 vezes o modelo. Eu preciso carregar essas 3 animações no Xcode, descartar os modelos e juntar 3 animações no mesmo modelo, tá legal? Então, vamos fazer isso. Então, se você quiser 3 animações, você vai fazer o download da segunda, exportar outro Collada, fazer o download da terceira, exportar outro Collada do 3D Max. Você exporta 3 vezes o modelo, lá no Xcode você consegue limpar isso daí, tirar os modelos e somar todas as animações num único node, tá legal? Então vamos continuar fazendo isso aí. Agora eu vou pular para o Mac e vou continuar trabalhando do meu Mac, tá legal? Tudo isso, pessoal, porque eu sou viciado em 3D Max, eu uso o 3D Max há mais de 15 anos e eu nunca tive muito saco para parar e aprender outro software, né? Maya, Blender, Cinema 4D, porém é legal porque eu já estou dando um caminho mais longo aí. Eu tenho certeza que se você for do Cinema, do Blender, do Maya, se não tiver dando certo esse caminho aqui de baixar do Mixamo, jogar lá e exportar direto, aí você pode fazer esse workflow que eu estou fazendo aqui no Max, que eu presumo que vai dar certo em outros softwares também, tá? Então vamos lá, vamos agora para o Xcode, vamos fazer esse cara aqui e parar lá na nossa realidade aumentada com as animações, que a gente nem tocou nas animações, né? Vamos lá então. Fala aí, galera. Então a gente vai agora carregar o personagem, né, o Toscoman, dentro de uma aplicação do ARKit, tá legal? Eu não vou me aprofundar muito no ARKit nesse tutorial, mas é mais para mostrar para vocês como que a ferramenta é legal, como funciona rápido, tá? Então vamos lá. Eu tô aqui com o Xcode aberto, tá? Você baixa ele aí na App Store. É gratuito, tá? Você pode ter uma conta de desenvolvedor para publicar na loja, mas para testar as aplicações não precisa, tá?
Um detalhe que você só consegue rodar essas aplicações do ARKit no iPhone 6S para cima, tá legal? Então você precisa ter no mínimo um iPhone 6S para o ARKit funcionar. Então eu vou criar um novo projeto, aqui ó, Create New Project. Esse projeto vai ser um Augmented Reality App. Isso aqui é um template do ARKit, já com a ferramenta de 3D, tá? Eu vou colocar aqui ó, Toscoman, nome do meu projeto, tá? E vou mandar ele salvar aqui no desktop. Ele vai criar todo o projeto do Xcode, toda a estrutura de arquivos, de pastas que precisa para um projeto do iOS, do iPhone funcionar, tá? Eu só vou tirar, como eu vou ter que rodar ele no meu aparelho físico, né? Eu tenho que pôr aqui o meu identificador e ele está setado para rodar no meu iPhone aqui, legal? O ARKit, o que, que ele faz? Se eu der o play na aplicação aqui, ó, vamos executar, eu só tenho o projeto aqui e vou executar, vou dar um build aqui, o que, que ele vai fazer? Ele já vai jogar para o meu telefone. Então agora eu estou vendo uma aplicação em AR, ó, olha o que eu tenho aqui já. Eu já tenho um elemento sendo carregado dentro da minha aplicação, tá legal? Então você pode olhar ele em volta, né? Examinar o modelo. Isso aqui é o template do ARKit, é o que ele te dá logo de cara para você sair programando a sua aplicação. Tudo que ele faz é carregar uma cena, tá? Mas a gente vai precisar trocar essa cena pela cena que a gente quer, que é na verdade o Toscoman, né? O nosso personagem. Bom, então eu tenho essa pasta aqui e eu tenho alguns arquivos DAE, tá? Que são arquivos que eu exportei do Mixamo, tá? Aqui no Mac, se você só aperta o espaço, ele já faz um preview do arquivo Collada. Tá? O Collada é um arquivo padrão, né? Um padrão que existe há muitos anos já. Se você abrir um arquivo Collada, se você abrir um Collada num bloco de texto, por exemplo, você vai perceber que ele utiliza um padrão XML, né? Parece um HTML isso daqui, tá? Então isso aqui, através desse arquivo, você tem toda a construção do modelo, da animação, é tudo um texto, tá vendo? A gente consegue até já fazer um preview do próprio macOS isso aqui, tá? Não é nem do Xcode. E aí a gente tem as nossas animações. Perceba uma coisa, pessoal, cada arquivo desse aqui tá com tipo um 5 mega, 1 mega, é pesado isso aqui, tá? Porque cada um desses arquivos DAE carrega repetidamente o modelo e o skin, tá? Então a gente pode até separar. Só de eu importar, vou importar esse mapa e eu vou importar também um modelo. Eu quero só esse modelo aqui, ó, da dança, tá? Só para eu jogar ele na minha cena lá no lugar do avião. Então perceba que você tem aqui um dance.dae, tá? Se você clicar no arquivo aqui, o Xcode ele é tipo um browser aqui, né, do seu projeto. Se você selecionar o arquivo do Collada, você consegue enxergar ele na view, você consegue ver um arquivo 3D. Eu tentei importar a textura antes para ver se ela já havia ligada, mas tudo bem, não tem problema. Se você vier aqui na geometria, então vamos entender isso aqui, ó. Isso aqui é o browser do Xcode, fecha ele aqui, fecha o console aqui embaixo e deixa só as propriedades aqui do lado, tá? Seleciona aqui a geometria que você consegue acessar o material do objeto. Eu creio que ele tenha perdido o link da textura, eu vou só linkar a textura aqui novamente. Eu vou usar um shader physically based, tá? Quem usa Unity aí já sabe que você pode usar esses materiais físicos aqui para... Deixa eu me aproximar aqui para vocês verem que ele já conversa com várias coisas na renderização, na iluminação, ele é compatível com uma série de recursos aí do renderizador, tá? Então eu vou só usar esse material físico e vou alterar aqui um pouquinho. Ele já tem o próprio reflexo, tá vendo, né? No caso o personagem seria algo assim, né? O brilho dele sem brilho. Eu não estou com materiais separados, né? Mas você poderia trabalhar com mapas, né? Disso aqui, mas enfim. E se eu der o play aqui embaixo, ó, ele já está com a animaçãozinha, né? Ó, vamos dar 2 cliques aqui para dar um fit na cena. Pera aí, ó. Desliga a animação.
Percebam, pessoal, que esse editor aqui, ele sofreu várias mudanças na última versão do Xcode, tá? Então, percebam que nessa última versão do 9 para o 10, eles atualizaram, então tem vários bugzinhos resolvidos, está bem mais fácil de mexer, tá? Então, vale muito a pena. Eu vou dizer assim, ele não chega a ter tanto recurso quanto o Unity em matéria de editor, né, de fazer tudo o que você quer. Existem algumas coisas que você precisa dar um gato, né, dar uma volta, mas ele está bem completinho, tá? Dá para mexer em tudo no arquivo colada e editar as propriedades, enfim. O que eu quero fazer aqui agora é só carregar esse personagem no lugar da minha cena do avião, tá? É só isso que eu quero. Aqui, ó, se eu chegar aqui na minha View Controller, no código, ó, perceba que o ARKit, o código dele é super simples, ó, super enxuto, tá? Isso aqui é comentário, né? Vamos deixar só o essencial aqui, ó. Vocês vão ver que o código dele mesmo é super curtinho aqui, quer ver? Ó, daqui até aqui embaixo, ó, eu poderia até descartar porque não está fazendo nada, mas ó, só com isso aqui de código eu consigo, né? E se eu tirar ainda os comentários aqui, ó, você está vendo que é 20 linhas de código isso aqui? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Vamos interpretar um pouco desse código. Eu não vou me aprofundar em Swift, em ARKit, porque meu, tudo isso já está lá nos meus cursos. Eu estou com mais de 100 aulas aí para falar de só de ARKit, e o meu curso completo de iOS 12, ele está com mais de 500 aulas no pacote, tá, pessoal? Então, eu vou aqui dar uma pincelada no código, tá? Só para vocês entenderem um pouco, mas se vocês quiserem se aprofundar, controlar a aplicação inteira, entender isso a fundo aqui, é fazendo o curso mesmo, tá? Não dá para ficar falando em tão pouco tempo aqui. Aqui a gente basicamente vai ter a nossa View Controller, a nossa tela e um Scene View, né? Se você olhar lá no storyboard, você vai ter o Scene View. E quando ele carregou a View, o que ele fez? Ele carregou esse arquivo aqui, que é o SCN, que é o arquivo da nave, tá? Então, se eu navegar até o pacotinho aqui da nave, ó, abrir ele aqui, você vai ver que tem um SCN, que é um arquivo 3D igual ao nosso arquivo colada, tá legal? Se eu chegar aqui no nosso Dance DAE e falar assim, ó, Product, Editor, Convert to SceneKit, ó, ele vai fazer um SCN para você. Eu até recomendo, tá? Dá um duplicate, que ele cria um arquivo a mais, ó, Dance, vamos por assim, ó, toscomen.scn, tá? Eu até recomendo que nem se edite o arquivo DAE, que se edite o SCN, porque ele tem mais recursos de cena, você pode criar nodes, colocar mais materiais, enfim. Vai ser bem mais apropriado, tá? O que eu posso fazer aqui no caso, ó, eu posso até excluir essa nave daqui, não quero a nave, ó, Ctrl Delete aqui, Command Delete, apaguei ela da minha cena, e o que eu quero agora é carregar quem? O Toscomen. Case sensitive, né? Não lembra de não trocar maiúsculo por minúsculo, pelo amor de Deus. E legal. Aqui eu tenho dois métodos, tá vendo? Só para ele pausar a sessão da AR e criar, né, quando a view for aparecer. Esse AR Word Tracking Configuration é uma configuração que ele faz do mundo, assim, tipo, você faz uma realidade aumentada sem ter marcador, tá? Você não precisa ter aquelas imagens para mostrar para a câmera. Ele pega apenas a diferença de cores da cena para grudar o objeto em cima e o acelerômetro do aparelho. Então ele combina essas duas informações para saber onde o modelo está. Quando eu mostrei o modelinho da nave, você percebe que não tinha marca, não tinha nada. Ele simplesmente posicionou a nave na minha frente e agora a partir daí, utilizando o acelerômetro e recursos de cores e formas da cena, da detecção do vídeo, né, ele consegue saber a posição que tem que colocar o modelo, tá legal? Eu creio que o meu Toscomen ele esteja gigante, tá? Você percebe que o clipping aqui da câmera está até sumindo no final da cena. Então eu até aconselharia pegar aqui, ó, criar um novo node
na cena do CineKit, ó, pode renomear ele aqui até, Toscoman, e eu falo para todo mundo ser filho dele aqui, e aí esse node eu consigo até escalonar ele aqui, vamos deixar a escala dele aqui, ó, 0.1, só para ele diminuir o modelo ali um pouco, senão é capaz de eu não ver nada, tá? E vamos executar novamente. Legal, então vou executar a aplicação no meu aparelho. Ó. Deixa o aparelho de frente, ó, eu já percebendo que eu estou no pé do personagem aqui, ó. Tá vendo que ele está aparecendo aqui, ó, tá? Vamos diminuir ele um pouco na nossa aplicação. E se você perceber, o código, a gente poderia reposicionar ele aqui, mas não, vamos reposicionar ele na nossa cena mesmo. Vai ficar mais fácil. Eu vou selecionar ele aqui. O que acontece, pessoal? Quando o ARKit cria o modelo, ele coloca a sua câmera, né, o seu ponto de vista, como se estivesse aqui. Ó. Vocês perceberam que eu estava dentro do pé do personagem, né? Então ele estava muito grande para começar e o meu ponto de vista estava aqui. Então geralmente a gente anda com o modelo um pouquinho aqui em Z, tá legal? Então para jogar ele um pouco para sua frente, né? E posicionar ele aqui um pouquinho menor. Então eu vou deixar aqui ao invés de 0,1, ó, 0.01, ok? Então fiz isso aqui, ó, dá 2 cliques para você se aproximar do modelo e aí você pode empurrar ele um pouquinho para frente aqui, ó, em Z, que ele vai aparecer um pouco à sua frente, tá? Então, mais uma vez eu vou dar o build. Lembre-se que o mais legal de tudo, ó, eu vou até já deixar o meu iPhone ligado aqui, gravando. Então, perceba que o mais legal de tudo, ó, é que cada build que eu faço para ver no celular, ele é bem rápido, tá, pessoal? Percebam que em alguns segundos ele já abre aqui no meu aparelho, ó, e eu tô vendo aqui o personagem, ok? Olha lá. Legal? Vamos então fazer um outro pequeno ajuste. Eu acho que até essa medida ficou muito pequena. Vamos deixar 0,5. Eu quero ele menor ainda. Ok? E eu quero ele um pouquinho para baixo aqui, que aí ele vai ficar em cima da minha mesa. Por enquanto eu não estou prendendo o personagem em nenhum lugar, tá? Eu estou só usando o acelerômetro e as cores da cena, né? Então deixa eu acender aqui até outra luz. Olha lá, já tenho aqui o meu personagem, né? Andando, animado, tá legal? Beleza. Lembre-se que como que o ARKit funciona? Eu já vou deixar o telefone apontado aqui para a mesa e vou começar a aplicação novamente. Então, ó, ele já vai criar o modelo logo na sua frente aqui, ó. Tá? A partir de agora que ele já iniciou a sessão do AR, né? Agora eu posso mover para os lados aqui e quando eu volto ele tá lá, tá vendo? Já animadinho. Vamos fazer mais uma coisa aqui, ó, no meu código. Vocês percebem que ele tá sem luz na cena, né? Então você fala aqui, ó, Scene View. Então a gente fala assim, ó, Scene Auto Enable Default Lightning. E aí a gente liga a iluminação da nossa cena, tá? Então, vamos ver que vai ficar um pouquinho mais bonitinho aqui. Deixa ele já apontando para frente. E aí já era, ó. Já tenho aqui uma realidade aumentada do meu personagem, ok? Com animação e poucos cliques, né, pessoal? Eu fico falando aí, eu gosto de explicar as coisas, mas se vocês perceberem, eu não fiz praticamente muita coisa para chegar nisso daqui, tá legal? Então eu tenho aí a minha RA, eu não vou me aprofundar muito para não ficar muito grande esse material, tá? Mas percebam que muito facilmente eu consegui carregar a minha animação, o meu personagem animado, né, e jogar ele dentro da aplicação, dentro de um aplicativo de iOS. Posso pegar isso aqui e publicar na loja, né? Tá legal? Então espero que vocês tenham gostado aí e até a próxima. Eu vou ficando aqui com a dancinha do Toscoman. Bom, pessoal, então o que a gente tem até aqui é o nosso arquivo de cena do CineKit e um DAE, né?
Esse DAE aqui você pode descartar ele até, pode até apagar. Por enquanto eu vou deixar ele aqui e eu vou importar também as outras animações, ó, Idle, Run e Walk. E o que eu quero fazer agora é transferir essas animações para essa cena. Então, percebam que o Adobe Mixamo, ele organiza as animações em dois nodes, tá? Você vai perceber que se você selecionar o BIP 001, que é o pai de toda a hierarquia do esqueleto, né? Uma coisa é a geometria, outra coisa é a árvore que carrega todo o esqueleto, todos os bones, né? Então, você vai perceber que no BIP 01 ele armazena uma animação que seria a animação da translação e rotação do Node inteiro, tá? Então, se por exemplo ele estiver andando para frente, você vai ver que ele vai gravar aqui. E ele armazena outra animação no Node da pelvis, tá? Então, só para ficar mais fácil, vamos renomear esses dois caras aqui, ó, BIP 001, tudo maiúsculo, e esse aqui, BIP 001 pelvis, tá? Então, porque depois a gente vai chamar isso no código, né? Só para a gente saber quem são esses nodes. Então, você vai ver que o resto não tem animação, tá? O footstep, os bones aqui, tá tudo armazenado nesses dois caras, tá? Então, para trocar de uma animação para outra, você vai ter que disparar a animação em dois nodes nesse caso, tá? Legal. Então, na verdade, cada personagem, cada rigging que você trouxer aqui para o CineKit, você vai ter que entender bem o 3D, né, a estrutura ali da hierarquia, dos nodes, dos transforms, tá legal? Então, beleza. Bom, é legal a gente renomear também o nome das animações, então eu vou colocar BIP. Essa aqui é a animação de dançar, né? Então vamos colocar assim, ó, beep, underline, dance. E dá um enter. E a mesma coisa com a pelvis. Pelvis dance, tá? Porque depois a gente vai carregar esse componente no código, disparar ele no código, enfim. A gente precisa trazer para cá as outras animações. Percebam que o Xcode ele deixa você salvar, a animação salvar o arquivo scn animation, né? Então, para isso a gente vai pegar cada um dos DAE, tá legal? E salvar as animações dele. Então, eu venho aqui no idle, por exemplo, seleciono aqui, ó, BIP01 e salvo. Então, vamos renomear primeiro, que ele já vai salvar com o nome. Eu coloco o mesmo BIP idle e salvo. Pelvis idle e salvo. E vou fazer isso com cada uma das animações para eu ter os arquivos para carregar todos no mesmo node, tá? E agora eu vou no meu arquivo scn e vamos carregar as animações em cada um deles, ó. Beep Dance. Eu vou clicar aqui nos clipes de animação, né, no maisinho, e vou carregar logo os 3 beep. E no pelvis, mesma coisa, 3 animações da pelvis, tá? Nesse momento aqui o Xcode é um pouco estranho, tá? Então, se a gente der o play aqui, ó quem que vai estar aqui, o Walk, tá? Legal. Se você quiser trocar o clipe, ó, vamos trocar ele para o idle. Então eu vou deixar como se eu fosse renomear e dar o Enter. E vou selecionar a pelvis e mesma coisa, ó, idle, Enter, tá? Ele parece que não fez nada, mas ele fez sim, ele assimilou essa animação nos dois nodes como se fosse a animação inicial, né? Então você vai ver que ele está tocando o idle.
tem que trocar as duas animações, porque de uma para outra pode ter variação na animação do bip, né? Legal, vamos trocar então agora para run. Seleciono a pelvis, run. Legal? E por último, só para testar, seleciono o bip 01, idle run, walk. Seleciono a pelvis, walk, enter, tá? Então, tem a animação dele andando. Então, basicamente no nosso jogo, a gente vai ter esses clipes de animação e na verdade a gente só tem que dar um play, né? Quando eu apertar o joystick para frente, por exemplo, ele tem que dar o play na animação dele andando ou correndo, ou quando você soltar tudo ele voltar, por exemplo, para a animação do idle, né? Então, o que a gente tem que fazer daqui em diante é carregar essas animações, né? Acessar esses componentes, esses nodes, através do nome e o componente de animação e disparar essas animações no nosso modelo, tá legal? Então a gente faz isso adiante aí nas nossas aulas. Bom, pessoal, então o que a gente tem até aqui é o nosso arquivo de cena do CineKit e um DAE, né? Esse DAE aqui você pode descartar ele até, pode até apagar. Por enquanto eu vou deixar ele aqui e eu vou importar também as outras animações, ó, idle, run e walk. E o que eu quero fazer agora é transferir essas animações para essa cena. Então, percebam que o Adobe Mixamo, ele organiza as animações em dois nodes, tá? Você vai perceber que se você selecionar o BIP 001, que é o pai de toda a hierarquia do esqueleto, né? Uma coisa é a geometria, outra coisa é a árvore que carrega todo o esqueleto, todos os bones, né? Então, você vai perceber que no BIP 01 ele armazena uma animação que seria a animação da translação e rotação do node inteiro, tá? Então, se por exemplo ele estiver andando para frente, você vai ver que ele vai gravar aqui. E ele armazena outra animação no node da pelvis, tá? Então, só para ficar mais fácil, vamos renomear esses dois caras aqui, ó, BIP 001, tudo maiúsculo, e esse aqui, BIP 001 pelvis, tá? Então, porque depois a gente vai chamar isso no código, né? Só para a gente saber quem são esses nodes. Então, você vai ver que o resto não tem animação, tá? O footstep, os bones aqui, tá tudo armazenado nesses dois caras, tá? Então, para trocar de uma animação para outra, você vai ter que disparar a animação em dois nodes nesse caso, tá? Legal. Então, na verdade, cada personagem, cada rigging que você trouxer aqui para o CineKit, você vai ter que entender bem o 3D, né, a estrutura ali da hierarquia, dos nodes, dos transforms, tá legal? Então, beleza. Bom, é legal a gente renomear também o nome das animações, então eu vou colocar BIP. Essa aqui é a animação de dançar, né? Então vamos colocar assim, ó, bip underline dance e dá um enter. E a mesma coisa com a pelvis, pelvis dance, tá? Porque depois a gente vai carregar esse componente no código, disparar ele no código, enfim. A gente precisa trazer para cá as outras animações. Percebam que o Xcode ele deixa você salvar, a animação salvar o arquivo scn animation, né? Então
Para isso a gente vai pegar cada um dos DAE, tá legal? E salvar as animações dele. Então eu venho aqui no Idle, por exemplo, seleciono aqui, ó, BIP01 e salvo. Então vamos renomear primeiro, que ele já vai salvar com o nome. Eu coloco o mesmo BIP Idle e salvo. Pelvis Idle e salvo. E vou fazer isso com cada uma das animações para eu ter os arquivos para carregar todos no mesmo node, tá? E agora eu vou no meu arquivo SCN e vamos carregar as animações em cada um deles, ó. Beep Dance. Eu vou clicar aqui nos clipes de animação, né, no maisinho, e vou carregar logo os 3 beep. E no pelvis, mesma coisa, 3 animações da pelvis, tá? Nesse momento aqui o Xcode é um pouco estranho, tá? Então, se a gente der o play aqui, ó, quem que vai estar aqui? Walk, tá? Legal. Se você quiser trocar o clipe, ó, vamos trocar ele pro idle. Então eu vou deixar como se eu fosse renomear e dar o Enter. E vou selecionar a pelvis e mesma coisa, ó, idle, Enter, tá? Ele parece que não fez nada, mas ele fez sim, ele assimilou essa animação nos dois nodes como se fosse a animação inicial, né? Então você vai ver que ele está tocando o idle. Tem que trocar as duas animações, porque de uma para outra pode ter variação na animação do beep, né? Legal, vamos trocar então agora para run. Seleciono a pelvis, run. Legal? E por último, só para testar, seleciono o BIP01, idle run walk. Seleciono a pelvis, walk, enter, tá? Então, tem a animação dele andando. Então, basicamente no nosso jogo, a gente vai ter esses clipes de animação e na verdade a gente só tem que dar um play, né? Quando eu apertar o joystick para frente, por exemplo, ele tem que dar o play na animação dele andando ou correndo, ou quando você soltar tudo ele voltar, por exemplo, para a animação do idle, né? Então, o que a gente tem que fazer daqui em diante é carregar essas animações, né? Acessar esses componentes, esses nodes, através do nome e o componente de animação e disparar essas animações no nosso modelo, tá legal? Então a gente faz isso adiante aí nas nossas aulas.